Meus queridos amigos, diletos visitantes, a passagem para a qual eu me volto nesta manhã se encontra no Evangelho de Mateus. Eu abro no capítulo 16, lerei o versículo 1. Mateus, capítulo 16, versículo 1. E chegando-se, isto é, os fariseus e os saduceus para tentarem o Senhor Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Nosso título nesta manhã é Compreendendo e Discernindo os Tempos. O Senhor, em seu ensino aos apóstolos e a nós também, passa a ensiná-los e a recordá-los sobre a necessidade de atenção ao sinal dos tempos. Bem, não o tempo do clima, mas os tempos da história, de acordo com a revelação da Palavra de Deus. Versículo de número 39, eu leio essas palavras, ou melhor, do versículo de número 13, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-lhe os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Bom, ele chega a uma outra região. E o contexto aqui está no versículo 39 do capítulo 15, de onde nós retomamos, e ali o novo contexto tem início, no capítulo 16. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Porque eu estabeleço esses dois versículos, bem porque é um parêntese aqui, onde o Senhor para novamente para ensinar os seus discípulos. E aqui onde nós nos encontramos em nossa série consecutiva, estudando a palavra do Senhor. Tendo despedido a multidão, rapidamente ele saiu dali, para não ser forçosamente coroado como rei mais uma vez, e se dirige à região de Magadã, oeste do lago da Galileia, cidade de Maria Magdalena, que vem de Magadã. E agora no capítulo 16, os fariseus, nós recordamos, e os escribas, os saduceus neste caso, buscam tentá-lo. Parece que eles revezavam, havia um plano aqui. Tentavam a Cristo, os fariseus, então os saduceus, às vezes os dois grupos, às vezes com herodianos, às vezes com os escribas. E a partir deste capítulo 15 em diante, conforme aumenta a contradição dos fariseus e o ataque contra o Senhor, nós vemos que eles não param mais. E eles chegaram a um acordo que deveriam buscar, de alguma maneira, levar Cristo a tropeçar, seja por palavras, seja por ações, para perder a sua reputação, manchar a sua reputação diante do povo, ou, ainda pior, que desse alguma causa para que pudesse ser executado por eles. E o Senhor dará agora instrução, então, aos seus próprios discípulos, como nós vimos em nossa primeira consideração. Longe das multidões, ele ensina aos seus discípulos. Ali estão os saduceus, se aproximam do Senhor, não dá a ele descanso, não dão perdão a ele descanso, nem tempo para falar propriamente com seus discípulos. Assim, a maior parte do ensino acontece nesses confrontos, nessas situações. E o Senhor está mostrando aos seus discípulos muito da maneira como os judeus naquela época pensavam, da sua própria obra como Messias e o que os aguardava como apóstolos de Cristo. Ali estão eles para tentarem. Nós paramos aqui em nossa primeira consideração. Bem, a terceira vez nesse registro de Mateus que eles buscam um sinal de Cristo, buscam tentá-lo. E este sinal que eles pedem no versículo 1 é um sinal específico. É um sinal descendo das nuvens, do trono de Deus, na verdade, vindo do céu. Bem, a palavra sinal aqui, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. Há duas palavras coincidentes aqui, sinônimos a certo ponto, a palavra símbolo e a palavra sinal. Aqui não é símbolo, o símbolo tem um fim em si mesmo. Um objeto pode ser um símbolo de algo, mas um sinal aponta para algo. Você percebe a diferença? Eles desejavam um sinal que apontasse para a autoridade de Cristo, porque ele ensina uma mensagem que nós nunca ensinamos, porque ele se comporta desta maneira, aparentemente contradizendo a lei dos anciãos que nós recebemos. De onde ele tira essa autoridade? Ele diz que ele vem de Deus. Então nós queremos um sinal de Deus, do céu, que aponte, que mostre que ele é o Messias, que ele é enviado de Deus. E esta ideia, claro, eles não criam que Cristo poderia realizar algo assim. Para eles, Cristo era um charlatão, e quando eles não podiam contradizer o que ele tinha feito em seus milagres, eles atribuíam o poder de Cristo a Satanás, que Cristo estava em aliança com Satanás e que este dava a ele poder para realizar estes sinais.
Bem, o Senhor pregava um reino bem diferente da expectativa política dos judeus. E assim, eles já estão em sua mente resolvidos a não crerem em qualquer evidência que Cristo coloque diante deles. E depois de milhares de sinais de que Ele é o Messias, curando, perdoando pecados, andando sobre as águas, milhares e milhares e milhares de curas, eles não creriam, eles fecharam a mente, endureceram o seu coração, e mesmo um sinal como este não serviria para convencê-los, e assim o Senhor não lhes dará este sinal. E no versículo 2 nós lemos: mas ele respondendo disse-lhes, esta é a resposta: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, fingidos, sabeis discernir a face do céu e não discernir os sinais dos tempos históricos, isto é, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Bem, eles deveriam, esta é a resposta do Senhor Jesus Cristo, eles deveriam estar aptos como líderes, como técnicos da lei, como professores da lei de Deus, eles deveriam estar aptos a discernir, pelo conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, se Jesus Cristo era ou não o Messias. Esse é o argumento de Cristo. Quando vocês olham para o céu e vê o céu muito vermelho no final do dia, etc., coisas que as culturas aprendem sobre o clima, vocês conseguem com firmeza, com clareza, afirmarem como será o clima nas próximas horas. Como vocês, estudando a lei, não conseguem discernir se eu sou o Messias ou não, diante de tantos sinais que eu sou o Messias. Vocês sabem muito bem as profecias de Isaías, de Zacarias e tantos outros. Eles apresentam sinais, apontando para o futuro, para a vinda do Messias. Vocês estudaram tudo isso, estão vendo os sinais e não conseguem discernir se eu estou em linha ou não com o ensino de Moisés e da lei a respeito do Messias. Bem, queridos amigos, eu gostaria que você ouvisse uma voz a mais aqui nesta tentação dos fariseus e saduceus, uma voz que está por trás deles. Você se recorda nas tentações do Senhor Jesus Cristo, como Satanás o incita a demonstrar o seu poder, transformando pedras em pães, subindo ao pináculo e saltando dali. E ele usa a palavra de Deus, não é? E ele pede que o Senhor faça algo miraculoso que autenticasse a sua messianidade, o seu poder divino. Isto é, que ele fizesse um sinal em benefício próprio, para comer, ou para mostrar para todo mundo que ele é o Messias. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Nós conseguimos ouvir, não é? Veja, e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, não é? Conforme o seu pai, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Nós conseguimos ouvir a voz de Satanás aqui, não é verdade? Satanás nunca parou ao longo da narrativa do Evangelho em sua tentativa de dissuadir o Senhor Jesus Cristo da cruz. Ele nunca para, ele deseja que o Filho haja independente da vontade do Pai, que o Filho realize um milagre para o seu próprio benefício, como pedras em pães, e aqui um sinal do céu para o seu próprio benefício. E assim é o maligno. E ele está aqui por trás de todas essas tentativas dos saduceus, fariseus e escribas, em tentar levar o Senhor Jesus Cristo não somente a dizer algo que eles consideravam errado, mas mais que isso, a pecar contra Deus. E se ele pecasse contra o Senhor, então ele não seria o Cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Então o seu sacrifício não seria aceito, porque seria um cordeiro manchado. Não houve pecado nele. Assim nós conseguimos perceber, não é, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele está em pleno e total controle. E ele percebe estas coisas, e não é a primeira vez que isso irá acontecer. E muitas vezes nós vemos, queridos amigos, a grandeza
a divindade do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, os discípulos, não digo isso de maneira ofensiva, se comportam como bebês no jardim de infância, eles não percebem nada. Em outro momento, de maneira muito mais direta, o Senhor precisou mostrar isso a eles, repreendendo a Pedro. Senhor, isso não irá acontecer contigo, morrer, para que morrer? Tenha piedade de si mesmo, você percebe, mais uma vez, tentando dissuadir o Senhor, redirecioná-lo para longe da cruz. O tempo todo ele está operando através dos fariseus e saduceus, e muitas vezes mesmo tentando os próprios discípulos a levarem Cristo a pecar. Quantas vezes eles tentaram o Senhor Jesus Cristo a demonstrar uma ira injusta, pela demora, pela lerdeza deles em tantas situações, mas você vê a grandeza de Cristo, não é? Você vê a dignidade divina do Salvador, sempre pronto a perceber a fraqueza deles e responder com grande verdade na sua maneira de ensiná-los e grande ternura também. Por quê? Porque Ele os amou até o final. É maravilhoso o amor de Cristo por pessoas imperfeitas como nós. Você se depara com isso, querido amigo, eu me deparo todo dia, que às vezes você cai em si e diz, como foi que eu andei pensando coisas tão fracas e duvidosas ou temerosas desta maneira? E o Senhor vê tudo isso e ainda assim sua longanimidade e paciência continua a lidar conosco. Veja os discípulos, o Senhor vendo tudo, a fraqueza deles, a lentidão deles em perceber e às vezes agindo contra a verdade. João e Tiago, seu irmão, queriam fogo do céu, relâmpago do céu para matar as pessoas, mas Cristo não veio para matar, Ele veio para salvar. E constantemente o Senhor, com bondade, porque os amou até o fim. E que amor o Senhor tem por nós, que Ele consegue vir através das nossas falhas agora e da multidão de falhas, erros e fraquezas até o final de nossa jornada e ainda assim determinar a si mesmo nos amar, de maneira que se cumpre o que é dito na palavra eterna. Com amor eterno Ele nos amou antes da criação, antes de nascer Ele nos conheceu. E ao nos conhecer, Ele também conheceu as nossas falhas e erros, e assim também nos amou. Esse é o amor paternal, amor grandioso. Por quê, queridos amigos? A única resposta realmente que nós podemos chegar é essa, que Ele viu o produto final da sua obra em nós. Ele amou o produto final, Ele amou a imagem do seu Filho em cada um dos seus filhos e filhas adotados. Ele amou aquilo que nós seríamos. Por isso Ele nos suportou. Um pai e uma mãe age assim, na verdade, com seus filhos, embora somos tão imperfeitos. E aqui está o Senhor Jesus, os amou até o fim. Querido amigo, tome alento. É grande o amor de nosso Salvador. A boa obra que Ele iniciou em nós, ao nos levar ao arrependimento e à fé, perdoando e salvando, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Ele é o bom pastor. Ele resgatou a ovelha em seu próprio perigo. Passou por urtigas, espinhos, pedregulhos, sol escaldante para alcançar esta ovelha. Grande amor. E a tomou em seus braços, curou suas feridas e ao redil voltou. E ao levar esta ovelha nos seus ombros, no seu pescoço, com amor sendo carregada, mordia o pescoço dele, dava coice, e ainda assim ele não lançou ela contra as pedras com ira. Ele os amou até o final. E ao chegar de volta ao aprisco, o que ele faz? Tão alegre que ele está, chama seus amigos, mata a pobre da ovelha e faz um churrasco para comemorar. Não, ele traz de volta ao aprisco e a preserva. Que amor tão grande. Você reflete sobre isso às vezes? Essa é a base da nossa alegria espiritual. Se nós não refletimos, como nós vamos extrair alegria? A nossa alegria é em espírito. A nossa alegria é nestas verdades. Quão pequeno nós somos quando nos alegramos apenas com resposta à oração, a algum material, um livramento. A nossa profunda, contínua alegria está nisso, em pensar no amor de Cristo por nós, na bondade de Deus por cada um de nós. É maravilhoso, queridos amigos. Este é o remédio, o antídoto
contra o cabisbaixismo, estou inventando uma palavra aqui, contra o derrotismo espiritual e contra toda a murmuração que é o canto e o louvor a Satanás. Refletir sobre isso, o caráter de Cristo, a bondade do Salvador, a grandeza do amor de Deus na história de cada um de seus filhos e filhas. Bem, há uma aplicação para nós aqui, e nós devemos manter isso em mente, queridos amigos, o grande amor, a grande paciência, bondade do Senhor Jesus em seu treinamento aos discípulos e em seu treinamento a cada um de nós nesta jornada. Mas em sua resposta, ele diz àqueles homens que nenhum sinal seria dado a eles, nenhum sinal que já não estivesse presente até ali em seu ministério. E é claro, o fato de que eles pedem por mais é o sinal e a prova da descrença deles. Provas. Quando ele próprio estava ali, ele próprio o sinal, ele próprio a prova. Que nenhum homem jamais falou palavras como ele falou, que nenhum homem jamais perdoou pecados como ele de fato perdoou, que ninguém jamais fez coisas maravilhosas como esta. Ele é o próprio sinal e eles simplesmente fecham seus olhos. Quase todos os dias, não é? Ali eles viram a prova do poder de Cristo. Bem, eles pedem um sinal grandioso, um sinal espetacular. E o que eles estão dizendo é, olha, esses sinais que você fez aí são tudo dentro do cenário aqui, não é? Pão, cura, nós queremos ver algo vindo de fora dessa moldura, do céu para aqui dentro, descendo direto de Deus. Faz cair fogo do céu, como Elias, quando Deus testificou que Elias era o seu profeta diante dos profetas de Baal. Ou você dá pão, não é? Quebra o pão e para as pessoas, não sei de onde você tirou isso aí, seus discípulos prepararam. Faz como Moisés, pão caindo do céu. Algum sinal, alguma coisa grandiosa que Deus testifique. Eles ouviram a voz de Deus em seu batismo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas eles rejeitam tudo. A incredulidade é terrível, queridos amigos. Quando uma pessoa se encontra em estado de incredulidade obstinada, não há evidência que persuada esta pessoa. É pura e simplesmente uma questão de clamar a Deus em oração, que o Senhor tenha misericórdia de uma pessoa assim, antes que seja tarde, antes que Deus entregue a pessoa ao endurecimento do seu próprio coração. Em outras palavras, antes que Deus solte o freio de mão e deixe a pessoa seguir do jeito que ela quer para a sua própria destruição. Negar tantas evidências, porque é isso que acontece com os fariseus posteriormente. É o que acontece com Jerusalém, é o que acontece com Israel. A destruição daquela cidade, do templo e o espalhar daquela nação. Fecharam os olhos para o Messias e assim receberam o castigo que a sua própria iniquidade trouxe sobre eles. Nenhum sinal será dado. Mas veja, há algo para nós aqui. O Senhor está desenvolvendo a sua resposta. No versículo 2, ele responde: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje haverá tempestade. O céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, fingidos, não sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos. Vocês sabem, mas não discernem sinais dos tempos. Termo interessante, não é? Ah, meus queridos amigos, você sabe o que ele está dizendo aqui? Que a história humana possui um sentido, um significado, uma direção. Há uma teleologia. A história não são atos disformes, como a maioria dos filósofos contemporâneos diz. A história não segue para lugar nenhum, ela fica acontecendo. A história não tem sentido, isto é, não há um propósito no que está acontecendo. Essa é a filosofia dos homens da nossa atualidade, todos eles, não é? E, sobretudo, desde o iluminismo, Kant, depois Nietzsche, Schopenhauer, todo esse pessoal. E é isso que permeia, e Freud, posteriormente, a nossa sociedade, e, claro, Darwin também, pela biologia. Não. A história possui um sentido. Esse desdobrar das ações humanas, do passar do tempo, possui um sentido, uma linha, uma direção. E nesse momento da vinda de Cristo, em que Ele está ali entre os homens, naquele ponto da história,
O Senhor está dizendo que eles deveriam entender em que ponto da história eles estavam. E é claro, isso é para cada geração. Isso é para nós. E a pergunta diante de nós, vinda da palavra de Deus, é esta: acaso sabeis discernir o sinal dos tempos? Deixa eu parar aqui um pouco. Queridos irmãos, talvez você já me ouviu dizer isso muitas vezes. Eu não sei qual interessante soa aos seus ouvidos esse estudo, aos meus, são maravilhosos. Talvez a minha voz esteja te cansando, o equalizador não esteja muito bem nesta manhã, mas você não pode perder o que nós estamos vendo aqui. É maravilhoso, é a palavra de Deus. Assim, reúna toda a atenção. Acaso sabeis o sinal dos tempos? Bem, se alguém for individualizado aqui na frente, ele for perguntado: querido, quais são os sinais do tempo presente? Em que momento da história da humanidade, no plano de Deus, no propósito de Deus nós estamos? E quais são os sinais que provam isso? Você saberia dizer isso? Sabeis o sinal dos tempos? Nós sabemos muitos sinais da economia, se o salário vai chegar na hora ou vai atrasar, vai ser parcelado. Nós somos mestres nestas coisas. Porque nós não sabemos muitas vezes o sinal dos tempos. Eu quero crer que todos aqui consigam ver isso e compreender. Assim, um crente no Senhor Jesus Cristo também é um ser vivo, um ente desperto. Ele não pensa só o que está aqui no chão, diante da sua mão, dos seus olhos. Ele pensa o ser humano como um todo. Queridos amigos, se nós nos reduzirmos à nossa geração, ao nosso comer, beber, fazer o que deve ser feito, procriar, etc., quão pequeno nós somos, tendo diante de nós uma lanterna, como a palavra de Deus, que aponta para o passado e nos faz ver toda a jornada até aqui e nos faz ver o futuro. Porque atrás de nós não acessamos, está escuro, não é? O passado. Ninguém estuda o passado. O passado não pode ser colocado no microscópio. Nós estudamos o ser humano em movimento no espaço e tempo. Isso é história. E ao olhar para frente, nós também não vemos nada, mas Deus nos deu uma lanterna para olhar para trás e olhar para frente e nos localizarmos como seres humanos. Acaso sabemos ler o tempo? Quão reduzida é a vida de um homem, mesmo um crente? O homem, eu quero dizer, o genérico masculino, homem e mulher. Quão reduzida é a vida de uma pessoa que todo o seu esforço, mente, é consumido no aqui e no agora, somente. E a igreja, o reino de Deus, melhor dizendo, é um acessório em sua vida. Que tragédia não compreender os tempos, não entender o ser humano hoje, não se localizar no tempo hoje, simplesmente viver o aqui e o agora e partir. Para o ser humano isso é terrível, para um crente isso é trágico. Isso diz muitas coisas, não é? Mas aqui a pergunta é: acaso sabeis o sinal dos tempos? Bem, certamente nós nos encontramos neste livro da história divina, nas últimas folhas do último capítulo. A introdução, os primeiros capítulos, o desenvolvimento geral do argumento já passou, a criação, e lá no início, no primeiro capítulo, nos é dito o sentido e para onde nós vamos. Gênesis 3,15, o Salvador virá da semente da mulher para o homem, Adão e a sua descendência lá na frente. A serpente morderá o seu calcanhar e ele esmagará a sua cabeça. Isso está lá no capítulo final. Satanás levando, entre aspas, Cristo à cruz através daqueles seus discípulos, uma contradição, não é? Deus o levou à cruz, é claro, mas permitindo a obra de Satanás. E Cristo teve o seu calcanhar mordido ali, mas ressuscitando, ele esmaga a cabeça da serpente e leva cativo o cativeiro. O início desse capítulo final já passou há 2000 anos atrás. E ao longo desta jornada nós lemos sobre guerras, a terra se comovendo, as nações se desenvolvendo, a ciência se desenvolvendo. Nós já passamos aí 90% do capítulo final e nós chegamos hoje em nossa geração nas últimas páginas, do capítulo final.
Quando é que este capítulo final se inicia? Quando a vinda de Cristo a este mundo se dá. E a sua ressurreição ali tem início final. Ali tem início, ele cumpriu toda a justiça. O Messias aguardado veio, ele oferece o verdadeiro sacrifício, o caminho, a porta, a ponte que abre ao céu, ele abre. E agora as pessoas são chamadas para entrar neste caminho, a pregação do Evangelho, este é o milênio, ao longo dos séculos. Então, quando estes são alcançados, fecha-se a porta, é o final, a arca segue, todos em Cristo, a destruição deste mundo. É ali que nós estamos, é neste ponto da história. Deixe-me trazer alguns sinais dos tempos para provar então isso. Abra comigo em 1 Timóteo, no capítulo 3. Melhor, vamos começar por 2 Timóteo. No capítulo 3 também, versículo de 1 ao versículo de número 5. O Senhor Jesus Cristo, através de Paulo, está dizendo, veja, este é o céu rubro. Estas são as nuvens escuras. Vem chuva. Vem tempestade. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Como será o ser humano, o homem, no final dos tempos? Bem, aqui está. Estou em 1 Timóteo, por isso. Versículo 1. Sabe, porém, isto, que nas páginas finais do capítulo final, nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, trabalhosos aqui é perigoso, difícil de viver na humanidade para um crente e para o ser humano em geral, porque haverá homens, e aqui perceba como Paulo, pelo Espírito, ele conecta estas coisas com o tipo de ser humano que haverá no final. Veja, a homossexualidade está conectada com esse tipo de comportamento, isso é o que caracteriza a homossexualidade, isso que caracteriza o ateísmo. É isso que caracteriza a cobiça, homens extremamente cobiçosos. Tudo aqui é manifesto. A expressão forte, grande e generalizada destas coisas. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Perceba se nós vemos essas coisas hoje em nossos dias. Se as nuvens estão se escurecendo fortemente. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos das coisas santas, não temem usar o nome de Deus, de Cristo, ridicularizar as coisas santas, sem afeto natural. Afeto natural é aquele afeto que o ser humano tem pelo outro, de ver a pessoa em necessidade, sentir e ajudar afeto, isso vai acabar. Passa pela pessoa ali sangrando, o que quer que seja, não, eu primeiro, não importa se você morre, se você vive, sem afeição natural, sem afeto natural. Irreconciliáveis, brigam uma vez e nunca mais se veem, caluniadores, intemperantes, pessoas que não são guiadas pela emoção, pela paixão, cruéis, sem amor para com os bons, não querem saber se a pessoa é boa, não tem amor por essas coisas, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Campo religioso, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade, falso evangelho, não é? Destes, afasta-te. Percebe? As nuvens estão negras, queridos amigos. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele está falando das últimas páginas. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Por que ele está colocando o dedo nessa questão? Porque, queridos amigos, ele está falando sobre a igreja. Ele está dizendo que no final dos tempos, a palavra não será pregada. Serão ideias humanas envernizadas com Bíblia. Ideias humanas com textos da palavra de Deus para dar sustentação. Não a palavra, ela trazida e pregada. Não apenas ensinada, mas pregada. O que mais? Inste a tempo e fora de tempo. Isso não existirá mais. A pregação da palavra será algo superficial. Ela não é autoridade de Deus e não é transmitida mais assim. Corrijas e repreendas. Isso você não verá mais. Disciplina no final dos tempos.
igrejas dominadas pela impiedade, homens e mulheres dentro de igreja que não suportam a disciplina, que simplesmente não aceitam serem admoestados e corrigidos. Exorte com toda longanimidade e doutrina, isso também cessará. Muitos cansarão do ofício de transmitir a palavra com pessoas duras, difíceis, resistentes, inadmoestáveis, e não haverá doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não me fale sobre essas coisas direto da Bíblia. Eu quero ir além disso aqui, eu quero ver algo místico, eu quero isso, eu não suporto isso. E assim eu tenho coceira, eu preciso de um grampo para coçar meu ouvido. Eu quero ver essas coisas, então eu vou procurar fulano que fale sobre isso, vou na palestra, vou seguir, vou ler os livros. Eu quero que meu ouvido seja coçado com essas coisas. E assim eu vou atrás desses mestres, desses líderes, que dizem todo tipo de coisa, que eu sempre imaginei ser a verdade, sabe que Cristo não é Deus, e que não existe trindade, e que pecado é relativo, e que tudo bem você ser um mundano e achar que é um cristão. Essas coisas me atraem. Assim eu vou atrás de gente que diz ter autoridade para dizer que a Bíblia ensina isso. Comichão nos ouvidos, diz o apóstolo Paulo. Não suportarão a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Cuidado com a internet. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Queridos amigos, as nuvens estão escuras, não é? Você crê agora que nós estamos no final do final? Não disse no finalzinho, mas no final. Entramos aí nas últimas páginas desse final, talvez no último parágrafo. Volte a 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo de 1 a 2. Eu preciso enfatizar estes sinais, eles estão nos cercando, e nós devemos observá-los. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz, de maneira clara e inequívoca, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Veja, ele se refere sobretudo a líderes, que irão influenciar multidões. Mas espera aí, o que ele está dizendo? Que esses líderes agora que pregavam a palavra de Deus eram sensatos, de repente eles vão aparecer ali com chifre e pentagrama e todas essas coisas? Não é isso que ele está dizendo aqui. Observe: apostatarão alguns da fé. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pronta e entregue. E começarão a dizer coisas do tipo, esses líderes influentes. Marque como Satanás opera. Ele repete esse padrão. Primeiro, ele conhece, não é, a atitude de uma pessoa, logo ele marca alguém que nunca esteve fortemente, claramente enraizado na palavra, ou que tinha alguma ambição encoberta no coração, ou que de fato nunca nasceu de novo. Então essa pessoa começa a crescer no meio evangélico, cristão, no mundo, e atrair multidões de seguidores, suas igrejas, seus blogs. E quando eles têm uma multidão de pessoas, então Satanás começa a ensiná-los de maneira mais clara, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então eles derrubam multidões. E quando a igreja está lotada, e tem tantos mil seguidores no YouTube, coisas desse tipo, eles começam a tirar a máscara e dizer: olha, por tantos anos eu preguei daqui, mas sabe, isso aqui não é a palavra de Deus, não. Como você pode reduzir Deus a um livrinho desse? Isso aqui precisa ser revisado. Está preso a tantas coisas arcaicas das tribos lá de Israel do passado. Veja quanta maldade. E repreende a homossexualidade. Isso aqui tem até pornografia. Coisas horríveis a serem ditas, negando a verdade, negando o Senhor. E veja como eles são lindões e bacanas e sorridentes e carismáticos, e elas também. E as pessoas olham para eles: eu não vejo chifre ali, esse homem é bom. Eu não vejo o pentagrama, eu não vejo ele indo numa sessão disso ou daquilo, um despacho. Não, só pode ser de Deus. Veja como é bacana e aceita todo mundo. Esse é amor de Cristo, abraça tudo, venha como você está, seja o que você já é, permaneça entre nós como você está. Querido amigo, é necessário que venha um anjo e pinte o chifre ali, para você crer nisso, e parar de seguir essas coisas, e parar de passar essas coisas para outras pessoas, e comentar sobre esses homens e mulheres, e se admirar deles, e entender que por trás deste ensino é Satanás
cochichando em seus ouvidos. Observe, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Como eles vão ser possessos, o espírito vai descer? Não. Filosofias humanas, carnais, contra a verdade, são sempre vindas da mente de Satanás, que inspira os seus filhos para escrever e pôr no papel. De onde é que ele tinha essas coisas, senão dali? Não é que eles estão possessos por um demônio, mas que eles estão lendo e aprendendo de coisas que a palavra de Deus diz é produzida por espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esse é um outro grupo. É aquele que começou imaginando que estava servindo a Deus e querendo fazer o bem ao próximo e curar e que as pessoas sejam felizes, saudáveis e vivam bem. E de repente começou a sentir o gosto da grana e do poder e da evidência. E eu quero uma fatia disso, eu quero o bolo inteiro agora. E veja, está crescendo, não é? Está virando um império isso aqui. Então, só pode ser Deus, porque se não fosse de Deus, ele derrubaria tudo isso aí. Deus não permitiria isso. Como eles chegaram a esse ponto? Eles começaram com uma pequena porcentagem de sinceridade e agora não há nada, a mente foi cauterizada pelo exercício do erro, não sentem mais nada e chegam ao ponto de falar coisas grandiosas de blasfêmia. Como um certo líder de uma igreja em nossos dias disse que a solução para as crianças de rua é o aborto. E se eu estou pecando no que eu disse Edir Macedo, que Deus me puna, Ele vai me punir. A que ponto, queridos amigos? Eu estou citando uma pessoa, tornando a palavra e a fé como mercadoria. Como eles chegaram a este ponto? Será que eles enganam de verdade? Sim, porque também se enganaram e cauterizaram as suas mentes. E é isso que está sendo dito aqui, nessas palavras. Pela hipocrisia de homens, fingimento, que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E aqui ele vai dar exemplos lá no início da era cristã, e é claro, isso aponta porque é uma profecia para todos os tempos. O que mais pode ser dito sobre o final dos tempos? Bom, vamos para Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele ensina agora sobre o parágrafo final, a oração final, oração quer dizer a frase final, da página final, do capítulo final. Como será? Quais serão os sinais ali do finzinho mesmo, antes do ponto final, quando Cristo entrar no tempo e no espaço para levar a sua igreja consigo? O Senhor nos diz em Mateus capítulo 24, observe que os discípulos irão perguntar a Cristo, nós chegaremos aqui em nossa série de estudos, assim eu não irei entrar profundamente, mas eles perguntam a Cristo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, isto é, a arquitetura, as grandes pedras, a beleza. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, vejam, são duas perguntas, dize-nos quando serão estas coisas, isto é, o templo vai ser destruído, pedra sobre pedra não ficará. E a segunda pergunta, e que sinal, sinal, mesma palavra, a indicação que haverá da tua vinda e do fim do mundo. Como vão estar as nuvens para que a gente possa ler e ter certeza? Então ele segue primeiro respondendo a segunda pergunta e depois ele passa para a primeira pergunta. E em sua resposta, ele fala sobre sinais simultâneos, aqui no capítulo 24, versículo 9, 21 e 29. O que ele está dizendo, queridos amigos, em linhas gerais, é o seguinte: ao longo da história, haverá muitos sinais de que este mundo está passando, ao longo do período do fim, desde a sua primeira vinda até a sua segunda. Todavia, conforme o tempo passa e nós chegamos ao final, então você verá essas coisas que se repetiram ao longo das décadas e séculos, erupção vulcânica, terremoto, catástrofes naturais, inundações, etc., que foi acontecendo paralelamente, quer dizer, uma após a outra, acontecendo agora tudo junto.
E aquela água que de vez em quando soltava uma bolha de calor, agora está borbulhando. Essas coisas irão acontecer simultaneamente. E aqui está, versículo de número 4, e Jesus respondendo, disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Que ele está dizendo é que essas coisas vão acontecendo ao longo dos séculos. Mas veja, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso agora é tudo ao mesmo tempo. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Sim, a dor de parto, porque já está nascendo. Não é que a gestação começou. É a dilatação aqui, as contrações. O bebê irá nascer, Cristo entrará no tempo e no espaço. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, tropeçarão para fora da fé, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você percebe? Tudo acontecendo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Até o versículo de número 5, 6, ele está falando sobre as primeiras décadas e séculos da era cristã. É o início do fim, é o capítulo final. Mas logo na sequência, então ele fala sobre a ebulição final, a página final de todas as coisas. Bem, guerras, rumores, terremotos, epidemias, fomes ocorrerão ao mesmo tempo. Olhe para cima agora para as nuvens que estão em nossa volta. Pandemia de escala mundial. Logo na sequência, ebulindo outra bolha. Nós temos guerra. Não foi 50 anos depois. E logo na sequência, uma outra guerra, Palestina. E logo na sequência, talvez mais uma guerra vindo aí. E talvez mais uma peste, ou uma quebra da economia, ou uma morte muito grande por erupção vulcânica, ou um novo tsunami, ou coisas dessa natureza. Queridos amigos, não há retorno mais. A água começou a ebulir. Veja o ser humano. Observe o comportamento humano, descrito por Paulo a Timóteo. Observe os líderes, e por líderes eu quero dizer pessoas que são seguidas, não que eles lideram de fato a igreja, mas que produtores de opinião, assim por dizer, que ensinam que você nunca ouviria, que poderia acontecer no meio cristão, como nós vemos hoje, não é? Não há mais nenhum. Observe também o estado das igrejas. A apostasia não é a igreja fechar as portas, não. É o falso evangelho entrar ali. E pessoas simplesmente virarem as costas de uma maneira abrupta. Apostasia é a ideia de divórcio. Estava ali, muito tudo bem, não quero mais saber, não. Eu estava na igreja, essas coisas são maravilhosas, cansei disso. Eu segui minha vida. Apostasia em grande escala. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Acaso nós lemos os sinais dos tempos? Então, eles perguntam sobre o grande sinal do final dos tempos. Ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém e do templo, que logo irá acontecer. Por que ele começa pela segunda pergunta? O final dos tempos. Bom, ele precisa começar porque ele está falando em ordem de final para o tempo dele. Certo? Então Jerusalém deve ser destruída, é claro, antes do final. Por isso ele responde desta maneira. Mas nós não entraremos nisso. E então no versículo 29 a 30, ele indica qual será o sinal todo glorioso. Porque esta é a pergunta específica. Qual será o sinal maior que o Senhor está descendo? Grande sinal. Este sinal, queridos amigos, será muito provavelmente a própria visão da aparição do Filho de Deus em poder e glória. Porque é narrado dessa maneira, que estamos nós, um sol de meio-dia, pode ser à noite, não sei, mas o esplendor de uma luz maior que a do sol,
um som grandioso, como de trombeta, e todas as coisas acontecendo, de repente todo mundo se volta em direção ao som, ao sinal, e todos os olhos verão, para que todos os olhos verão, então Cristo desce, Ele próprio este sinal, o final, sua pessoa, ali está vindo Ele em glória, então este é o final, é Ele. As coisas seguem dessa maneira. Ele é o sinal glorioso, a sua manifestação, ponto de descer, visível, com seus anjos, com seu povo, e assim Ele entra no tempo e no espaço, não pisa neste mundo, não vai pregar aqui, Ele vem para buscar os seus. Nós subiremos para encontrar com Ele nos ares. Isso pode acontecer a qualquer momento. Há, todavia, algo que Paulo declara, eu preciso concluir esse ponto aqui. Ele diz: ninguém vos engane que não será o fechado livro, o final, antes que grande apostasia, está acontecendo em larga escala, e o anticristo será manifesto, tornará visível, nós saberemos, é Ele. E isso já está próximo. Talvez Ele esteja já vivo entre nós, sendo formado, recebendo uma educação, acumulando influência mundial, aos poucos sendo formado em sua mente pela impiedade, recebendo admiração, não sei, atenção mundial, para que quando chegue o momento certo, observe a sequência, esse mundo esteja um caos político, porque ninguém mais obedece à lei, a lei perdeu sua força, não é? Anomia. E um quer tomar o país do outro, a terra do outro, e matar, e ninguém faz mais nada, e não tem ONU, não tem tribunal internacional que consiga fazer nada, e as pessoas começam a ficar perturbadas e a anarquia em todo lugar. Eles começam a dizer: bem, a gente precisa ter alguém que tenha um domínio sobre as coisas, e não dá mais para ser num país ou outro, não tem que ser alguém que tenha um domínio mundial, e todo mundo seja obrigado a ouvir ele e a imposição da lei. Quando chegar essa bagunça, e nós estamos indo nesse sentido, lei, justiça, isso não significa quase nada em nossos dias, pode tudo, não é? Alguém vai clamar, as pessoas vão começar a clamar por lei, precisamos de lei, e tem que ser alguém, todo mundo tem que seguir o que ele diz, e quem não seguir é morte, porque essa é a única maneira, não é? A única maneira de fazer as coisas andarem. E nesse momento, então, darão essa autoridade àquele que já estava por ali, que tem toda essa característica de boa pessoa, de liderança, de sensatez e capacidade diplomática, de trazer a paz entre inimigos e coisas dessa natureza. E quando ele se manifestar, se torna claro quem é, então diz a Bíblia, que Cristo virá imediatamente. Não haverá 3 anos e meio, 7 anos. Paulo nos diz que quando ele se manifestar, Cristo virá. Ou seja, até que isso aconteça, haverá muita dor de cabeça, dificuldade, resumindo, tribulações para a igreja. E para o mundo também, igreja no mundo decaído como este. Assim isso vai aumentar, e aumentar, e aumentar. Queridos amigos, eu concluo aqui, porque esse não era o nosso objetivo. Mas você vê esses sinais? Bom, você só vê esses sinais se a visão deles afeta a tua vida diária. Se não afeta, nós não estamos vendo. Porque como poderia alguém morar na beira de um vulcão e ver a catástrofe iminente e ficar ali olhando até se tornar estátua de cinza? De repente, dormindo na cama, se tornou uma estátua de cinza, como em Pompeia. Eles estavam vendo. Ou se viam, estavam vendo aquilo como um entretenimento, porque a nossa mente se tornou dessensibilizada, e nós vemos a maldade e a convulsão social e todo tipo de coisa, como pessoas que estão sentadas tranquilamente no sofá, comendo pipoca e vendo lá do outro lado da tela. Isso não me afeta. E nós estamos vendo, mas não sentimos. Seguimos a nossa vida terrena. Assim nós não estamos vendo sinais, se isso não afeta a nossa vida. Queridos irmãos, isso deve afetar, porque virá de repente, como um ladrão. Não que virá do nada, mas é como a chuva, ele está dizendo. Está carregando a nuvem, carregando e carregando, está carregando, então de repente cai com grande força. Nós não podemos olhar essas coisas como entretenimento na igreja, como quem vem na igreja para
sentar na frente de um programa e eu volto para viver a minha vida terrena e material. Estas coisas me afetam? Eu estou lendo os sinais? Bem, se eu não estava lendo, eu devo ler agora. Eu devo me atinar e me beliscar e começar a soltar os cadeados que me prendem demasiadamente nesta vida e planos de longuíssima duração para o futuro, quando eu devo viver para Cristo hoje. E também isso deve produzir alegria. A reflexão sobre isso traz alegria, porque, queridos amigos, são nuvens escuras, mas o Senhor Jesus Cristo vem através delas. E somente um crente consciente, que vê o ser humano assim, na palavra de Deus, consegue se alegrar. Isso não é alegria errada, descontrolada, ter conforto e ter paz diante destas coisas tão terríveis que estão se formando, e não entregar seu coração à ansiedade e ao temor. Somente um crente, não somente o crente, mas o crente consciente, que lê esses sinais e sabe o significado deles. Aqui está o Senhor ensinando os seus discípulos, e eles aprenderam porque eles escreveram sobre essas coisas, guiados pelo Espírito. Será que nós aprendemos, queridos amigos? Bem, as próximas horas depois desse culto irá provar, e os próximos dias e semanas, que o Senhor nos dê grande graça então. Eu preciso correr, queridos amigos. E aqui no versículo de número 4, de volta ao nosso texto, Mateus capítulo 16, o Senhor complementa a sua resposta. Ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Sinal do profeta Jonas. Bem, ele já havia dado essa resposta no capítulo 12, versículo 32, quando eles pediram pela primeira vez um sinal do céu. Mas eles se esqueceram. E o Senhor Jesus Cristo, ao responder, nos diz Marcos, no capítulo 8, ele respira fundo, como alguém cansado, como se você tivesse que fazer o mesmo esforço novamente que você já fez 3, 4, 5 vezes, não deu certo. Profundamente, então, pronuncia essas palavras: uma geração má e adúltera pede um sinal. Bem, não que essa fosse a única geração má e adúltera, mas ouça o que o Senhor está dizendo. Esta geração de Cristo foi, em toda a história da humanidade, a mais maligna e infiel a Deus. Adúltera nesse sentido aqui, infiel ao seu Deus, em toda a humanidade. Não que outros fossem, porque eles viram em primeira mão os sinais, e milhares deles. E diferente da rainha de Sabá, que ouviu a sabedoria de Salomão, dos ninivitas e tantos outros, eles simplesmente, diante de tantas e tantas e tantas evidências, rejeitaram o Senhor. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Infiéis à verdade, apenas a capa de religião, mas um povo idólatra de dura servir. É isso que ele está dizendo aqui. E para uma geração dessa, que continua pedindo por sinal, diante de tantos sinais, o que será dado a eles? Bem, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal deste tipo lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Sinal do profeta Jonas. Bem, em Lucas capítulo 11, versículo 30, nós temos uma compreensão um pouco melhor sobre o que o Senhor está dizendo aqui, porque há mais informação. Abra comigo rapidamente Lucas capítulo 11, versículo número 30. É o mesmo contexto, é a mesma resposta, mas ampliada. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna esta geração. Veja, a multidão, não só os fariseus ali, a multidão, a geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E aqui está a explicação. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Jonas, o profeta Jonas. E a maior característica, o mais evidente de sua história, é, para toda a memória, que ele foi, em um determinado momento, ao ser lançado nas profundezas do mar,
engolido por um grande peixe. E ali dentro passou 3 dias e 3 noites, e então foi libertado pelo Senhor, saindo das profundezas. Em sua oração, ele diz que ele visitou as profundezas. Imagine, hoje nós sabemos que há montanhas mais altas que o Everest dentro dos mares. E há crateras tão profundas que da superfície da água até o fundo chega a ser 32 quilômetros de profundidade. Por ali passeou aquele grande peixe com Jonas. E o Senhor o trouxe de volta e o colocou em terra firme novamente. Bem, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquilo é o sinal. E será a mesma coisa. Esta geração pede um sinal, mas o sinal que será dado é este. Este é meu filho amado que vocês negam. Eu o aceito, eu o ressuscito dentre os mortos. E mesmo isso, eles não crerão. O sinal de que Deus autenticou e selou a obra de seu filho, seu sacrifício, a sua vida, o trazendo de volta do túmulo, das profundezas, assim por dizer, da terra. Esse é o sinal que será dado àquela geração, queridos amigos. Somente o sinal do profeta Jonas será dado. A ressurreição é o sinal. Como Jonas, como que ressuscitando dentre os mortos, do ventre do peixe. Pai autentica a obra de seu filho. Perceba como isso segue sendo pregado posteriormente. Abre em Atos, capítulo 17. Paulo está ali em Atenas e, resumindo o seu discurso, ele diz no versículo 30 do capítulo 17, ao pregar aos gentios: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Jonas foi a Nínive pregando o arrependimento. Os discípulos do Senhor foram enviados depois da sua ressurreição, ide por todo o mundo pregando o arrependimento, porquanto tem determinado um dia final em que com justiça há de julgar, justiça condenatória, o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, sinal, ressuscitando-o dentre os mortos. Compreendeu? Deus não levando em conta o tempo da ignorância, em que eu me excusava e dizia: não, hoje eu comprei uma fazenda, tenho que checar. Cristo chamando ao arrependimento. Eu me casei, eu não posso ir nas bodas. Deus não levou em conta esse tempo das nossas desculpas, da nossa dureza. Mas agora é o final, o machado é colocado à raiz, ele comanda o arrependimento e ele prova que ele julgará pelo sinal de Jonas. O sinal que Jonas estava dando sobre o Messias que viria é esse, de que ele entrou no peixe, na profundeza e saiu. É como você estava dizendo: eu aponto para o Messias através desse meu sinal. Esse é o sinal de Jonas a respeito de Cristo, e não o contrário, Cristo a respeito de Jonas. Entenderam a ideia, queridos irmãos? Eu vejo alguns pontos de interrogação. Jonas era um tipo, um símbolo, uma imagem de Cristo, que era o antítipo, o cumprimento. Ele está dizendo: o meu símbolo, o meu sinal do Messias como profeta, que é claro, estou falando sobre ele, não só sobre Jerusalém, os ninivitas, é que quando ele vier, isso acontecerá com ele, que está acontecendo comigo metaforicamente. Os demais profetas também deram seus sinais. Moisés também. A rocha batida que sai água. Bom, esse é um assunto para um outro tema, um outro momento, perdão. Mas esse é o sinal de Jonas sobre Cristo. Ele ressuscitaria e aprovado e comprovado a sua profecia na pessoa de Cristo. Esse é o sinal de Jonas, queridos amigos. Eu já vi muitos comentários e nunca fez muito sentido. Alguns dizem que Jonas, quando saiu da boca daquele grande peixe vomitado na areia, ele estava embebido em uma espécie de líquido gástrico que fazia com que ele brilhasse, e quando ele chegou lá em Nínive, as pessoas se espantaram, ele parecia um ser de outro mundo, e por isso que ouviram ele. Quanta imaginação tem alguns comentaristas, não é verdade? São mais propícios à ficção científica. Mas é claro que não.
Eles são sinais do que Cristo fará, será e provará que Ele é o Messias. E lhes é dado aquele sinal naquele dia em que Ele morre, é enterrado e ressuscitado. É cumprido o sinal de Jonas sobre Ele. Muito bem, volte então ao nosso texto. E deixando-os, retirou-se. Bem, Ele se retira dali, nós lemos, como um sinal para aquela geração. Vocês pedem um sinal, eu viro as costas para vocês. O que é isso? É um sinal de não respeito, não é? Julgamento virá. Deixa-os, ele disse aos discípulos. São cegos guiando cegos. Deixa-os, o julgamento deles logo chegará. Ele disse aos discípulos e agora ele exemplifica. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. Bem, eles cruzam novamente o lago da Galileia. E eles deixaram de trazer pão, e eles tinham 7 cestões cheios de pães e peixe. Onde eles deixaram isso? Não se sabe. Um comentarista judeu-alemão chamado Edersheim, famoso comentarista da vida dos tempos do Senhor Jesus Cristo, muito bom os comentários dele sobre os panos de fundo aqui. Ele diz, e é difícil realmente concordarmos com ele, mas ele diz que os discípulos fizeram isso de propósito. Por quê? Porque eles queriam de alguma maneira, veja, entre aspas, a malandragem brasileira nos discípulos. Nossa, cultural e de todo mundo, é claro. Porque o termo malandragem, né, malandra brasileiro. Eles deixaram de levar o pão de propósito para verem mais um sinal do Senhor. Ele vai ser forçado a produzir mais pão e peixe. E como aquela geração típica, eles continuavam também como os discípulos, pedindo mais sinais e coisas maravilhosas e fantásticas. Bem, eu penso que nós podemos ser mais amáveis com os discípulos e tomar o texto como nos é dado aqui, sem entrar numa especulação como essa, porque não há muita base para isso. Todavia, por alguma razão, os pães foram esquecidos, e nós podemos dizer que esta enfermidade não foi para a morte, ou este esquecer dos pães não foi para a condenação deles, mas para que o poder de Cristo fosse revelado mais uma vez. E aquela geração não tivesse desculpa em ver um maravilhoso sinal como aquele, a multiplicação dos pães mais uma vez. Mas eles deixaram de levar o pão. E assim o Senhor Jesus se dirige a eles e diz... E eles arrazoavam entre si, dizendo, versículo 6, e Jesus lhes disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, eles entenderam o que a gente fez, segundo Edersheim. E não trouxemos o pão de propósito. É porque não trouxemos o pão, Pedro. É por isso que ele está dizendo isso. E Jesus, percebendo isso, disse, sabendo também, porque não trouxeram os pães, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Veja a paciência do nosso Senhor Jesus, quão bondoso. Não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, isto é, farinha de trigo, etc., mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina. E por doutrina aqui é a hipocrisia, a doutrina de dizer algo e não viver. Essa doutrina, na verdade, claro, isso incorpora as demais doutrinas teológicas, técnicas deles, mas o Senhor está dizendo, literalmente no grego, como foi que vocês não usaram a mente? Não lembrais? Não aplicaram o uso da mente ao que acabaram de ver e testemunhar, que não estou falando sobre necessidade de pão, porque havendo necessidade eu proverei. Não se lembra como eu provi nos 5.000 e nos 7.000? E não entendeis ainda que estou falando sobre a maneira em que os fariseus vivem,
Bem, de fato, eles vieram a compreender depois, o versículo 12 nos ensina isso. Mas, por que vocês não usaram a mente? Ele pergunta. Adverti e acautelai-vos. Tome cuidado, tome muito, muito cuidado, porque há coisas que nós achamos que não têm entrada em nós, influência em nós, mas elas têm. Acautelai-vos. Elas têm. Há coisas que nós vemos, lemos, seguimos, que nós achamos que somos fortes ou capazes o suficientes para simplesmente barrar isso e observar como lá do outro lado da tela sem que isso me afete. Isso não é verdade, está dizendo o Senhor. Acautelai-vos. É como, por exemplo, dirigir com um celular na mão e imaginar que você é a pessoa mais habilidosa do mundo, que consegue fazer tudo ali, quando você está apenas repetindo um padrão que todo mundo faz, de repente um grande acidente vem. Acautelai-vos disso, diz o Senhor, no que se refere a um mau testemunho. Acompanhar um mau testemunho irá, sim, de alguma maneira, criar microfissuras na tua fé, na tua compreensão da verdade, ainda que você não perceba. Rompimentos pequeninos na musculatura, que vai enfraquecendo. Seguir certas coisas, porque são engraçadas, e me refiro no contexto, é claro, cristão, espiritual, teológico. Verdade misturada com malícia, ou com piadas, ou com irreverência, estas coisas irão lhe influenciar. Seguir pessoas que não vivem de fato como igreja, como indivíduo, aquilo que estão ensinando, irá afetar. Ouvir pessoas sem prestar muita atenção no que está sendo dito, irá sim afetar. Assim, acautelai-vos, tome grande cuidado. Esse é o fermento dos fariseus. Como assim? Eles vivem exteriormente, diante dos olhos das pessoas, uma vida altamente religiosa. Quando eles estão passando num cruzamento, eles fazem questão de parar e orar ao Senhor, para que todo mundo saiba que eles de fato oram, de outra maneira como eles saberiam que são pessoas maravilhosas. E quando eles dão esmolas, na hora de dar esmola, eles dizem assim: peraí, eu vou te dar uma esmola, mas ela vai tirar uma foto. Eles fazem isso. E para que as pessoas vejam quão santa eu sou, então elas não conseguem ver dentro de mim, é melhor que eu coloque uma roupa santa, branca assim, alguma coisa aqui, alguma coisa que me dê destaque, um uniforme religioso, na frente das pessoas. Mas eram ladrões, saduceus dominavam o comércio no templo, eram assassinos para se livrarem de pessoas que estavam em seu caminho, não queriam perder a liderança de Israel. Os romanos poderiam tomar deles se tivesse confusão em Israel e Cristo mobilizando as pessoas. Eram adúlteros. Você se recorda do exemplo que nós demos no domingo passado, da mulher pega em adúltero, e cada um saindo gradativamente, a consciência sendo afetada. Eram sepulcros caiados, a pedra bem polida, mas por dentro podridão. Esse é o fermento dos fariseus. E conviver com isso, e observar estas coisas, uma pitadinha disso irá contaminar você. Acautelai-vos, queridos amigos, não seja inteligente e super espiritual em si mesmo, seja humilde e aceite a exortação do Espírito. Não se considere um super crente. Acautele-se disso, não acompanhe estas coisas, não leia estas coisas, nem para averiguar e passar para outra pessoa. Claro, nós queremos saber o que está acontecendo, mas é uma diferença muito grande. Tome cuidado com o que você passa para um outro irmão, irmã novo na fé. Tenha discernimento. Será que ela consegue ver além da palavra o exemplo? Essas coisas são discerníveis. Assim, acautelai-vos. E nós necessitamos dessa cautela nesses últimos dias, quando as coisas são tão terríveis, não é, no meio religioso. Assim, a nossa cautela deve ser redobrada. 2 grupos mencionados aqui: fariseus, salvação por obras, retidão pessoal diante de Deus. Era o maior grupo político-religioso ali daquela nação, eram estimados pela população. E os saduceus, o menor grupo, digamos que eles eram os teólogos liberais daqueles dias. Eram muito ricos, tinham a custódia do templo, não é?
para o comércio, etc. Eles eram um tipo de pessoa que traçavam a linha entre a sua vida religiosa e a sua vida pessoal. Não misture essas duas coisas, não é? Uma coisa é minha vida como artista, outra coisa é minha vida pessoal. Eles agiam dessa maneira. Eles selecionavam as coisas que queriam crer da palavra de Deus, não criam em tudo, e assim poderiam viver seus negócios, desfrutar sua vida e viver como mundano enquanto eram religiosos e imaginavam estar agradando a Deus. Os fariseus e saduceus tinham muitas diferenças, mas eles tinham algo em comum. Eles não possuíam vida espiritual, eles não possuíam vida na alma, não tinham andar com Deus, não tinham sede por justiça no coração, santidade, retidão, comunhão com Deus. E é contra isso que a advertência do Senhor Jesus Cristo se refere. Então o Senhor irá dar muitas instruções para eles. Mas mais uma vez, eu subestimei o tempo e nós precisamos concluir aqui e retornar no próximo domingo. Mas aqui está, queridos amigos. O fermento dos fariseus é lançado em todo lugar, a toda hora, a todo tempo, a todo momento. Nós discernimos isso, nós tomamos a advertência para nós e nos tornamos cautelosos, ou simplesmente abrimos a internet, o que vier, vier, e eu vou passando e passando e passando, como alguém que come e não discerne nada, e depois vem o mal-estar, como Paulo diz que alimentos que não fazem bem, não é? Ele está falando sobre ensinos, e que te enfraquecem, e que te trazem dúvidas, te tornam uma pessoa estranha, e as virtudes de Cristo não se manifestam ali. Assim, sejamos cautelosos com o que é lançado. Nós somos bombardeados com todo tipo de coisa. Tem um filtro muito sério com essas coisas. Isso irá lhe influenciar. Como fermento, você não percebe inicialmente, mas logo terá um resultado no comportamento, nos sentimentos, na maneira de pensar o reino de Deus, o povo de Deus, a casa de Deus. Isso terá um efeito, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, os sinais dos tempos, como será agora? Nós vamos voltar e nos esquecer que as nuvens se escurecem sobre a nossa cabeça, para viver como os homens e mulheres antes do dilúvio, e os homens e mulheres antes da destruição de Sodoma e Gomorra, os judeus antes da destruição de Jerusalém, diante de um vulcão quase em erupção, e seguindo a mesma toada, e Cristo retornando. Queridos amigos, se há uma inclinação assim em nós, não sei que palavras há, uma preguiça, uma complacência, uma falta de força, dobre o joelho e clame ao Senhor de todo o coração. E segundo o teu desejo por esta graça, Ele te dará e te tornará uma pessoa de fato desperta para os tempos em que vivemos, para o retorno de Cristo. E o conhecimento descerá ao coração e ativará a vontade, e nós viveremos como pessoas conscientes com a palavra de Deus e usando a lanterna da palavra de Deus. Vidas agradáveis ao Senhor, crentes prontos para receber a Cristo, prontos para toda boa obra. É isso que nós temos nesta porção tão maravilhosa da palavra de Deus. E o Senhor permitindo, nós queremos olhar mais a fundo no próximo domingo. Os sinais dos tempos. Não nos reconhecer fortes e capazes em nós mesmos, ter uma dúvida, um ceticismo santo quanto à nossa própria capacidade e nos separar daquilo que não é bom e que trará um efeito terrível à nossa vida e ao povo de Deus.